noite. Sejam todos muito bem-vindos à Sociedade Espírita Allan Kardec. Para darmos início às nossas atividades, eu vou ler uma mensagem e em seguida farei a prece. Siga feliz. Viva em paz com a sua consciência. Sempre que você se compare com alguém, evite orgulho e desprezo, reconhecendo que em todos os lugares existem criaturas acima ou abaixo de sua posição. Consagre-se ao trabalho que abraçou, realizando com ele o melhor que você possa do apoio ao bem comum. Trate o seu corpo na condição de primoroso instrumento, ao qual se deve a maior atenção no desempenho da própria tarefa. Ainda que se veja sob graves ofensas, não guarde ressentimento. Observando, somos todos espíritos em evolução na Terra. Com bondade, para que a franqueza agressiva não lhe estrague belos momentos no mundo. Procure companhias que lhes possam doar melhorias de espírito e nobreza de sentimentos. Converse humanizando ou elevando aquilo que se fala. Não exija da vida aquilo que a vida ainda não lhe deu, mas siga em frente no esforço de merecer a realização dos seus ideais. E trabalhando e servindo sempre, você obterá prodígios no tempo com as bênçãos de Deus. A mensagem é de André Luiz, a psicografia é de Francisco Cândido Xavier, e esta mensagem está no livro Momentos de Ouro. E agora vamos à prece, e para isso vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, lembrando do Mestre, quando nos ensinou a prece dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis entregues às tentações, e livrai-nos de todos os males, porque a Ti pertencem o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Em nome de Jesus, nosso Mestre amado, nós damos por abertas as atividades desta noite, passando a palavra ao nosso irmão Marcos Papa. Obrigado, Dani. Tô ligando minha colinha aqui, gente. Boa noite, pessoal. Sempre com muita saudade de estar aqui. É uma alegria muito especial mesmo, porque, a bem da verdade, foi aqui que eu comecei a trabalhar na doutrina espírita, porque na unificação kardecista, a nossa sociedade que completa 100 anos o ano que vem, eu era do grupo de jovens, André, mas quando o seu Delibo fez a passagem, que o teu xará André assumiu os trabalhos aqui, eu passei a compor o grupo de passes. Foi uma experiência muito importante, muito interessante. Depois, lá na unificação kardecista, assumi a diretoria, depois a presidência, mas os primeiros passos de trabalho foi aqui. Então, para mim, é sempre um voltar para casa onde tudo começou. Muito bem, o tema que o Zola me passou hoje é muito desafiador, mas que bom que Jesus nos deixou essa revelação, porque então nós temos razão para confiar. Mesmo diante das circunstâncias que estamos passando,
A gente muitas vezes não sabe direito o que fala, mas Jesus sabia muito bem o que falava. E ele deixou para os nossos corações se asserenarem. Todos receberam uma mensagem tratando do tema serenidade, em harmonia com a lição lida agora pela Dani. Jesus nos deixa a revelação dizendo que bem-aventurados são os brandos, porque possuirão a terra. No versículo seguinte, ele diz: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E o tema da palestra é bem-aventurados os pacificadores. A revelação, então, é bem-aventurados os brandos e pacíficos. Reparem que ele não bem-aventurou os passivos, ele bem-aventurou os pacíficos. E me ocorre de imediato relembrar que naquela enésima provocação que os fariseus fizeram a Jesus, não diretamente a ele dessa vez, mas aos discípulos, dizendo: olha ali o teu mestre comendo com gente de má vida. Jesus não se altera, porque como está ensinado aí na lição, nós não temos que nos alterar, manter a tranquilidade, e ele é o mestre desses ensinos. Ele não se altera, mas ele não se mantém passivo. Ele responde assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E é evidente que se ele se enclausurasse em algum lugar, como que ele poderia interagir com a população? Como ele poderia ser aquilo que ele nos recomenda ser, o sal da terra? Então ele se mistura com a população. Jesus é um homem jovem, com 30 anos, que no seu ministério tem uma vida social muito ativa. Olha que interessante isso. Ora no templo, ora pescando com os amigos, ora à mesa comendo com os amigos, ora numa festa de casamento. Não é? Ele tinha uma vida social ativa. Muito mais que isso, é evidente que na proatividade do ministério de educador dele, que foi o único título que ele aceitou de mestre, ele não perde oportunidades de dar lições, porque ele está o tempo todo trabalhando. Ao tempo de Jesus, Jerusalém tinha em torno de 50 mil habitantes. Mas reparem que todas as lições, sem nenhuma exceção, que Jesus nos transmite naquela cidade de 50 mil habitantes, que era grande, 160 quilômetros distante da cidade onde para nós espíritas ele nasceu, Nazaré, mas a gente não briga por conta disso, como André Luiz e Emmanuel nos ensina lá no livro Opinião Espírita, não somos donos da verdade, mas temos a nossa opinião. E no Boa Nova de Humberto de Campos, Humberto de Campos nos informa que Jesus nasceu em Nazaré. Jerusalém com 50 mil habitantes, Cafarnaum com 2 mil. A cidade bíblica de Cafarnaum não existe mais. O filme Cafarnaum, que é muito triste, doloroso, e eu recomendo assistir, ele se passa no Líbano. Não é em Cafarnaum bíblica, tá? Ela não cresceu daquele tanto lá. Mas reparem que é o mesmo aprendizado, é a mesma revelação que nos serve para essa cidade, esse planeta cidade hoje de 8 bilhões de encarnados, mais alguns bilhões de desencarnados, num processo hipercomplexo de interação, de encarnado para desencarnado. De encarnado para desencarnado? Ainda não, né, gente? Aqui está todo mundo encarnado. Aliás, faz tempo que eu não venho aqui. Eu vou fazer aquela pergunta que de vez em quando eu faço, quando eu fico algum tempo sem vir na casa espírita, numa casa espírita. Dos presentes aqui, alguém acha que vai desencarnar essa semana? Só para eu saber. Não, né? Graças a Deus, é o instinto de conservação. Temos que dar conta do recado, seguir adiante. Foi uma situação muito complexa
nós pedirmos o reencarne. Quem fala que não pediu para nascer é um erro muito, muito prosaico, né, muito rudimentar. Nós pedimos de joelho, porque somos todos filhos de Deus. E como no nosso passado éramos mais imperfeitos que hoje, nós falhamos, nós erramos. E quando a ficha cai, diz André Luiz, nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório querendo colocar tudo para acabar numa existência só. Aí a gente não dá conta, o mentor fala menos, não coloca 100, coloca 10. E aqui com 10 a gente muitas vezes está reclamando, né? Então nós pedimos muito, porque nós queremos ser felizes. E se consciencialmente estávamos sofrendo por ter quebrado algo, por ter, né? Nós pedimos, eu quero voltar para consertar, eu quero voltar para limpar. Eu quero ser feliz e consciencialmente não estou. Ok, volta lá e repara o dano que você causou a alguém. Então a gente escreve o nosso planejamento reencarnatório, estamos aqui diante desse processo de interação hipercomplexo, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, como tivemos hoje a sessão de psicografia aqui pela manhã, de desencarnado para desencarnado, e assim estamos mergulhados nessa diversidade que Allan Kardec, na lei de sociedade, explica em detalhes o porquê. Nós estamos reencarnados juntos para a interação, para a autoinfluenciação, para que possamos aprender uns com os outros. E estamos nas noites de domingo e nas casas espíritas, relembrando trechos dos evangelhos, porque a mensagem de Jesus é altamente inspiradora para nós. Não é isso? Então nós estamos aqui relembrando alguns trechos para que nós possamos recriar essa atmosfera na qual Jesus veio fazer essa revelação e nos deixar lições para o nosso dia a dia. Por conta da lição da mensagem distribuída, me ocorreu esse momento. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E ele sai interagindo com a sociedade. Naquela época, 50 mil habitantes, mas nos dias de hoje, essa população de bilhões que nós estamos acolhendo aqui no nosso hospital escola, chamado planeta Terra, e que nós temos que cuidar desse planeta, mudando a nossa atitude, para que nós possamos continuar reencarnando aqui. Kardec diz na Gênese que o perispírito é composto dos componentes daquele planeta reencarnante, até para que os nossos sentidos percebam esses elementos. Quais são esses elementos? Carbono, os minerais. É isso que nós somos compostos de 70% de água. No momento em que chegar o nosso desencarne, nós vamos devolver os 70% para a atmosfera. No mais, os bichinhos vão fazer o favor de comer para que o ciclo natural continue. Porque nós somos eternos. Ou somos infinitamente providos de vida. Porque eterno é o que sempre houve, né? Nós viveremos para a eternidade. Não podia ser de um modo diferente, que nós estivéssemos sujeitos a tanta violência, a tanta maldade, a tanta mentira, e a nossa vida acabasse sem um significado. Seria uma coisa à toa, e eu digo que quem faz coisa à toa é gente e não o nosso Pai Celestial. Bem-aventurados os pacificadores. Que desafio. Não sei quem teve acesso ao censo do Observatório de Segurança Pública de 2024. Em alguns casos, a violência diminui, em outros, muito timidamente. Em outros casos, essa violência explode, como é o caso da violência que atinge as crianças, notadamente as meninas. Nós tivemos, no ano passado, 68 mil casos de estupro, a maioria, 61%, de meninas entre 9 e 13 anos. E nós estamos aqui na condição de ter a honra de servir a Jesus, de pertencer à seara daqueles que servem a Jesus, olhando para isso.
Nesse mesmo ano de 2024, mas agora entrando em 25, nós tivemos 64 mil mortes de crianças em Gaza. E se nós iniciarmos aqui um debate, não é o caso de hoje, mas apenas para ilustrar o começo da história, né? O Hamas, ele provocou um atentado muito cruel, inaceitável, abominável. Mas o Hamas, há algumas décadas atrás, era um grupo pequenininho que não queria dois estados, o Estado palestino e o Estado de Israel. O Netanyahu, atual primeiro-ministro, armou esse grupo para que ele fosse mais forte e virou esse monstro que se voltou contra Israel. E a gente ficaria aqui semanas debatendo isso. Eu não quero este olhar. O olhar que eu quero é a pergunta: que culpa tem essas crianças? O Papa Francisco faleceu com essa pergunta. Eu acredito que ele fez mais no sentido de nos provocar uma reflexão do que propriamente ele fez a passagem com essa dúvida. Ele dizia: eu só não consegui entender porque as crianças sofrem. E cá entre nós, a gente não briga por causa de religião, mas de novo temos a nossa opinião. Se não considerarmos a visão panorâmica da existência, realmente não faz nenhum sentido. Aliás, não faz nenhum sentido o próprio Evangelho, se não considerarmos a visão panorâmica da existência, como bem definido e esmiuçado por Allan Kardec no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores, causas atuais das aflições. Nós só podemos entender o Evangelho de Jesus na íntegra se nós entendermos que nós somos velhos viajantes desse universo infinito, nós somos a síntese de um processo evolutivo multimilenar, somos a melhor versão de nós mesmos hoje. E para não cairmos naquele equívoco que muitos de nós espíritas caímos, a partir de uma verdade dita, que é: a verdadeira vida é a vida espiritual. Verdade. Nem por isso devemos não dar a devida importância à vida presente. É o mais importante. É o aqui e o agora. O que a visão panorâmica da existência nos oferece é tranquilidade para enfrentar as provas e expiações que escrevemos no nosso planejamento reencarnatório com o auxílio do nosso mentor espiritual e daqueles que intercederam em favor do nosso reencarne. Para usar uma expressão do Emmanuel no livro da Esperança, quando o Evangelho segundo o Espiritismo completa 100 anos de aniversário, Emmanuel dita para o Chico o livro da Esperança, está lá essa expressão maravilhosa: aqueles que intercederam em favor do nosso reencarne, para encontrar um pai, uma mãe, um genitor, que pudesse fazer essa combinação também hipercomplexa da nossa herança espiritual carregada no nível perispiritual, combinando com a genética dos pais, dos genitores, para que a gente tivesse exatamente esse aparelho físico, essa carcassinha que estamos usando como ferramenta de trabalho para autoempreendimento de nós mesmos. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos num processo de autoconstrução. E a nossa gratidão por estarmos reencarnados aqui e agora. Porque também é uma revelação de Jesus, quando diz: se o teu filho te pede pão, é pedra. Se o teu filho te pede peixe, é uma serpente, que vocês não. Então vocês são maus, ignorantes, egoístas, orgulhosos, sabem dar o melhor para os vossos filhos, que dirá o nosso Pai de infinita misericórdia, sabedoria e justiça. Mas o melhor para mim é reencarnar nessas condições de Gaza, essas condições no Brasil onde as crianças ainda são vítimas de tanta violência. É isso melhor para mim? É. Porque quem faz coisa à toa, de novo, é gente, Deus não. Existe uma razão profunda e sábia para essa oportunidade de autosserviço. E nós, reconhecendo essa oportunidade, vamos interagir com o meio social no qual nós estamos reencarnados. Também obedecendo a orientação de Jesus pela prática, pela atitude, de se misturar com todos. Porque se Jesus dissesse assim: não, lá no templo eu não vou conversar com aqueles fariseus, porque não tem condição de conversar com aquele pessoal. Eles são orgulhosos, eles são hipócritas, lá eu não vou.
E aí? Nós não teríamos a lição do óbolo da viúva. Né? Uma senhora entra no templo, Jesus chama a atenção dos discípulos e diz, aqueles 2 centavos que ela está dando, vale muito mais que tudo aquilo que eles estão dando. Ele não disse que aquilo tudo não valia, ele disse que o que ela disse valia mais. Porque ele disse, ela está dando o necessário. A gente adora essa resposta, né? Eles detestavam, porque isso mexia no bolso daqueles que vendiam fé, daqueles que intermediavam, intercambiavam. Só não tinha Deus ali para aqueles hipócritas, né? Para aquele que tem fé, claro que é o mesmo Pai. Aquele que está sendo ludibriado pelos mercadejadores da fé. Nós não teríamos aquela lição do óbolo da viúva. Nós não teríamos a lição do perdão. Se você tiver alguma coisa contra alguém, sai daqui do templo, vai, refaz o seu relacionamento com essa pessoa e volta aqui para fazer sua oferenda. Eu teria que ir embora daqui. Muitos de nós teríamos que nos levantar e falar, legal, deixa eu ir lá refazer a minha situação e volto. Por isso que Jesus diz, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, ele é acessível. Vai lá, pede desculpa, fala, sabe, ou não, deixa a porta aberta se a pessoa está tentando falar com você, refaz isso, não perde a oportunidade, porque a gente pode bater as botas a qualquer momento, né, gente? Essa semana que ninguém vai desencarnar, pelo menos por vontade de vocês, nem minha, mas nós sabemos que num dado momento ele pode nos escalar para jogar no time de lá. E quem erra a escalação é técnico, Papai do Céu não. Se a gente foi chamado, mas enquanto estamos aqui, vamos olhar para a nossa conta, porque quem erra a conta é restaurante, Papai do Céu também não erra. Então ela é nossa, nós estamos olhando para ela. Temos uma tarefa de pacificação, relembrando Jesus. Embainha a tua espada, Pedro, porque aquele que faz perecer pela espada perecerá. Lembra dessa cena famosa lá no horto? Pedro tira a espada, ataca o soldado. Eu falei isso na feira de abertura da Feira do Livro Espírita de Jardinópolis, eles tomaram um susto, porque eu falei, aí nesse momento Jesus diz aos discípulos, viram seus bananas, vamos atrás de espada e vamos tomar o poder. Eles me olharam assim e falei, não gente, calma, é brincadeira, só para a gente não esquecer da cena que Jesus falou exatamente o contrário. Né? Ele disse, ofereça outra face que não seja da vingança. Passa pela porta estreita, que não é o bateu, levou. O bateu, levou que é fácil. Mas nos conduz aonde? O faroeste nos conduz aonde? Né? Então nós temos um papel a desempenhar em meio a essa violência que campeia, usando a inteligência, relembrando Jesus de Nazaré, em todas as nossas atitudes, a começar por nós, pela nossa família, pelo nosso círculo de amigo. Dando testemunho a hora que vem uma piadinha machista, a hora que vem uma piadinha homofóbica, a hora que vem uma piadinha sexista, uma piadinha misógina. Nós precisamos tomar essa atitude. Nós precisamos ser o sal da terra. Ah, mas aí eu vou estragar o almoço. Quem está estragando o almoço é quem está contando uma história. E a gente não precisa brigar. Sempre lembra de Jesus quando eles provocaram ele. Ah, lá teu mestre comendo com gente de má vida. Ele não se altera, ele fala, a gente de má vida é você. Não, ficou quieto, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E nesse período todo ele está nos curando, pela lição que deixou, pelo legado que ficou e pelo exemplo inspirador de todos os dias. Desse trabalho de formiguinha, porque o planeta cresceu muito. Mas a gente vai agir no nosso meio, ele agiu lá. E outros semearam essa atitude pacífica, né? O reverendo batista Martin Luther King é um exemplo. Ele com a colega dele, Rosa Parks, não sei quem se lembra da história dela, mas havia na legislação americana uma lei que dizia que sempre que o ônibus estivesse cheio e um branco entrasse, um negro deveria se levantar para essa pessoa se sentar. Isso estava, meu querido operador do direito, André, consignado em lei, positivado em lei.
aquelas leis que o mundo não percebe que já faz parte do passado, e ela então não se levanta. Como estava na lei, foi presa. E o reverendo batista Martin Luther King organiza uma passeata pacífica e um protesto. Nós não vamos utilizar mais o sistema público de transporte, que colapsou. E foram obrigados a revogar a lei. Ela não sonhava que esse gesto dela acenderia um rastilho de pólvora que correria o mundo, modificando muitas outras leis, inclusive semente para a revogação das leis do apartheid na África do Sul, que teve em Nelson Mandela alguém que não partiu para vingança, como foi feito em Ruanda. Quem não assistiu pode assistir. Hotel Ruanda. Havia em Ruanda uma colônia dos belgas, a etnia de negros com lábios finos, nariz fino, traços finos, e eles recebiam os melhores empregos dos colonizadores. E a etnia dos Hutus, que representava 90% da população, foi criando-se um ressentimento. Quando os belgas entregam o poder, essa etnia dos Hutus mata a facão 1 milhão de pessoas em 30 dias. Outro exemplo. Tinha uma trabalhadora que ela era ruandesa na ONU, a Beatriz. Ela volta para Ruanda e cria uma empresa de flores, que hoje é muito grande. Ela já trabalhava na ONU, ela não precisava voltar a Ruanda, mas ela foi ajudar a reconstruir, que ainda tem muitas coisas a serem resolvidas, mas é o gesto que nos inspira. Então nós estamos diante de uma realidade difícil, o planeta Terra nunca foi diferente. Falei de Ruanda, falei de alguns outros casos, podemos falar do tempo que Nero queria reformar um bairro de Roma. O Senado não deixou, ele tocou fogo em Roma e pôs a culpa em quem? Nos cristãos, e junto crianças indo para a fogueira. Os recordes que o Brasil bateu de tráfico negreiro, os escravizados brasileiros, tinha criança, no mundo inteiro, né? Então, essa reflexão, que culpa tem as crianças, ela nos coloca diante da importância que tem na interpretação espírita do Evangelho de Jesus, ou em toda a doutrina que considera a lei de causa e efeito como reguladora das leis da vida em sociedade. Senão nós teríamos que admitir que há sorte e azar. Senão nós teríamos que admitir que Deus esquece alguns filhos. Alguém pode até admitir isso, mas não é a opinião de Jesus. A opinião de Jesus, a lição, a revelação, é que as nossas relações sociais são reguladas pela lei de causa e efeito. Embainha a tua espada, porque aquele que faz perecer pela espada perecerá. A cada um será dado segundo suas obras. Todo aquele que faz o mal torna-se escravo do mal. E assim sucessivamente. O tempo todo Jesus está nos dizer isso. Então, o entendimento do que se passa agora. As crianças ficam irrespondíveis, né? Mas vamos trazer para a gente. Nós somos absolutamente responsáveis por tudo que nos acontece. E mesmo a atual provação, a atual expiação, por mais que esteja sangrando, e isso é de todos nós, uns mais, uns menos, nós temos em Jesus essa certeza de que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos falar para essa montanha sair daqui e ir para lá. Para essa árvore sair daqui e ir para lá. Vocês lembram o nome da árvore? Que Jesus fala? Um sicômoro. Uma árvore do norte da África que se adaptou bem na Ásia. Alguém algum dia viu uma montanha sair daqui para lá, ou uma árvore sair daqui para lá? Vocês que estão me assistindo pela internet, vocês aqui, não quero ver ninguém na frente do bosque amanhã, testando a fé, mandando a montanha sair de lá. Ele está falando, óbvio, da montanha da hipocrisia, do sentimento de posse, do ciúme, da violência, da vingança,
do prestar falso testemunho, da cólera, da ira que nos faz ser homicidas. Né? É isso que ele está falando, essa montanha. E na festa de casamento, quando Maria chama ele porque o vinho acabou, tem lá um pedido de mãe, também está lá no livro da Esperança do Emmanuel. Façam tudo o que ele vos disser. Façam tudo o que ele vos disser. Nós não fazemos tudo o que Jesus nos diz. Quer ver? Ama o teu inimigo. Bendiga aquele que te calunia. Ora por aquele que te persegue. Se alguém vos bate numa face, oferece a outra. Para de olhar um cisquinho no olho do outro e ver uma trave no teu. Por aí vai. Façam tudo o que ele vos disser. A metáfora da água e pelo vinho é mais uma que Jesus nos coloca para facilitar o nosso aprendizado, como o camelo passar pelo buraco da agulha. Né? É impossível mudar da água para o vinho da noite para o dia, porque muitos de nós desencarnamos sem sequer cogitar dessas questões. E quando cogitamos, estamos lutando arduamente para alinhar nossa conduta às recomendações do mestre, como ensina o senhor Argemiro, lá do Obreiros do Bem, já esteve tantas vezes aqui, alinhar nossa conduta a essas recomendações. Mas se nós fizermos tudo o que Jesus nos disse, como disse Maria, nós vamos mudar da água para o vinho. Nós vamos mudar da vingança para o perdão, do orgulho para a humildade, do egoísmo para a fraternidade. Nós vamos fazer essa transformação e não dá para fazer da noite para o dia. Eu puxo com muita dor o exemplo das crianças porque é uma demolição de bibliotecas de teologia convencional que não responde essa pergunta. Mas nós espíritas respondemos. Isso nos conforma? Não, isso é um entendimento. É a nossa proatividade na vida em sociedade que vai fazer com que nós levemos consolação e, ao mesmo tempo, aproveitemos essa oportunidade de autoconstrução. Tudo bem? Que gostoso, né, gente? Nós podermos relembrar esses momentos, porque eles nos trazem vida e mobilidade. Alguém pode perguntar assim, mas e eu, nessa altura do campeonato, eu queria pensar assim, 30 anos mais novo. Pode ser assim, Caçola? Eu queria ter a experiência que eu tenho hoje, mas eu queria ser 20 anos mais novo. Nós vamos falar isso eternamente, porque a evolução é constante. O importante é que o despertar surgiu. O importante é que nós entendemos já que ele é o caminho, a verdade e a vida. E através deles a gente vai subir até o Pai. E a gente vai melhorar a nossa compreensão todas as vezes que nós atendemos aquela outra bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm coração puro, porque verão a Deus. Ver a Deus significa entender os porquês, a essência do Espírito, de Deus e da matéria. A trindade universal que nós ainda não temos, segundo Emmanuel, um sentido suficiente para entender. Então, já que está tudo bem, vamos melhorar o nosso reino íntimo de paz, para que nós possamos perceber melhor os recursos com os quais a providência divina nos alcança, nos alimenta, nos acalma, nos restaura em todos os momentos de nossas vidas. Obrigado, gente. Nós agradecemos ao Marcos pela palestra. Muito obrigada, Marcos. A casa é sua, viu? Volte sempre. E agora nós vamos passar para a nossa segunda parte, que são as vibrações, o passe, e após nós daremos os recados e faremos o sorteio das flores e dos livros. Nestes momentos de paz, de tranquilidade, em que estamos reunidos neste ambiente fraterno, acolhedor, vamos aproveitar estes momentos para nos sintonizar com os planos superiores da vida
e sermos receptivos ao passe que iremos receber. E para isso, vamos sentar confortavelmente na cadeira, respirar bem fundo e lentamente, esquecendo por alguns instantes dos problemas que nos afligem no mundo lá fora. Agora mais tranquilos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso irmão maior, suplicando a Jesus, nosso mestre e amigo, para que acalme o nosso coração, amenize as nossas dores e ansiedade e atenda às nossas reais necessidades. Vamos aproveitar estes momentos de paz, de tranquilidade, para enviar as nossas preces e vibrações de amor a todas as pessoas que não puderam estar aqui presentes fisicamente, mas que se encontram em nossas mentes. Pedimos pelos que estão nas ruas, sem ter um lar para voltar, pelos que estão nos asilos, nas penitenciárias, nos orfanatos, nos hospitais. Pedimos também pelas equipes de médicos, paramédicos, cuidadores, que trabalham nestes lugares, procurando amenizar o sofrimento, a dor, a aflição, a angústia daqueles que ali estão. Pedimos também pelas crianças, pelos jovens, pelos enfermos, pelos idosos, pelos tristes, pelos deprimidos. Pedimos ainda pelos que estão passando por problemas materiais ou espirituais, que as nossas vibrações de paz cheguem até eles em forma de alívio para suas dificuldades. Pedimos ainda pelos que procuram emprego e não encontram, mas pedimos também pelos que são ricos, geram empregos e fazem circular os dons da fortuna. Pedimos por todos aqueles que sofrem pela desencarnação de entes queridos e pelos recém-desencarnados, para que sejam amparados e tenham compreensão, serenidade e esperança diante da nova vida que se inicia. Rogamos pelos suicidas e pelos que estão pensando em suicídio, para que desistam desta ideia infeliz e sejam fortalecidos na certeza de que tudo passa. Os problemas vêm e os problemas vão. A dor chega e a dor passa. E um dia ruim é só um dia. E que tenhamos a certeza de que não estamos sozinhos e de que a providência divina sempre coloca ao nosso lado pessoas para nos ajudar, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida. E desistir da vida nunca é o melhor caminho. E tenhamos a certeza também de que a morte do corpo físico não é a solução para os nossos problemas, porque a vida continua para o espírito que é imortal. Pedimos também por todos aqueles que se propõem às boas obras, independente dos rótulos religiosos, para que sejam sempre fortalecidos em sua fé e que jamais desistam da luta, mesmo diante dos problemas da vida. Pedimos pela nossa Sociedade Espírita Allan Kardec, pelos encarnados e desencarnados que trabalham, colaboram, frequentam e dirigem esta instituição há mais de 80 anos, como local de acolhimento e de educação espiritual. Rogamos aos mentores espirituais para que visitem neste instante os nossos lares, levando para serem atendidos na espiritualidade os espíritos maus ou doentes que porventura ali se encontrem, e levem para dentro de nossos lares fluidos salutares de paz e harmonia, e que a proteção divina se estenda a todos os lares, que neles reinem o respeito, a harmonia, a ajuda mútua, a compreensão,
Que tenhamos todos uma ótima semana, repleta de desafios e de novos conhecimentos, e que ao cairmos tenhamos forças para nos levantar e seguir adiante, e que a cada dia possamos ser um pouco melhores, sermos mais pacientes, caridosos, benevolentes, usar de mais gentileza, respeito, simplicidade, ouvir mais, julgar menos, e que sejamos pacíficos e pacificadores aonde estivermos, e que possamos olhar para a desventura do outro, lembrando que temos as nossas dificuldades e erramos muito, e assim abrir espaço em nosso coração para o amor fraternal. Que tenhamos como meta a nossa reforma íntima e a aplicação dos ensinos de Jesus em nossa vida diária. E que todas as pessoas, ao se aproximarem de nós, possam sentir-se bem, contagiadas pelo nosso otimismo, pela nossa disposição e fé. E com a certeza de que tudo passa, com a certeza de que tudo se renova, nós pedimos a Jesus para que fortaleça em nós a paciência, a tolerância, a fé, a esperança, nos dê bom senso, moderação, bom ânimo, coragem, serenidade, para enfrentarmos os desafios do nosso dia a dia. Que tenhamos paciência com os outros, assim como precisamos dos outros para que tenham paciência para conosco. E que a tua inspiração, Senhor, nos guie sempre nas decisões que devemos tomar diariamente. E que a tua bondade nos ensine a ser melhores a cada dia. Que tenhamos sempre uma mão estendida, um sorriso amigo, um abraço fraterno, uma boa palavra para acolher a todos. E que possamos levar em nossos corações e dividir com aqueles que encontrarmos pelo caminho um pouco da tua paz. Solicitamos aos bons espíritos para que fluidifiquem as águas que deixamos à disposição e solicitamos aos nossos médiuns para que fiquem a postos para a transmissão dos passes. E suplicamos mais uma vez a Jesus para que continue nos envolvendo com a sua doce paz e para que permaneça em nossos corações e em nossas atitudes, hoje, agora e sempre. Que assim seja.